Meu nome é Kayla Mercer e eu tenho 30 anos. 2 horas depois de eu sair da antiga casa vitoriana que minha avó deixou para mim, minha própria mãe resolveu anunciar minha partida no Facebook como se tivesse finalmente se livrado de um problema. Ela escreveu: a sanguessuga de 30 anos finalmente foi embora, junto de uma foto do caminhão de mudança. Ela marcou parentes, vizinhos, antigos colegas e até pessoas com quem eu não falava desde o ensino médio. O meu tio entrou na onda e contou uma história sobre quando eu tinha 20 anos e fui rejeitada ao tentar um emprego no McDonald's, como se aquilo definisse toda a minha vida. Minha irmã compartilhou a publicação com a legenda dizendo que a casa finalmente poderia se recuperar do cheiro de fracasso. Meu pai reagiu com um emoji de risada. Meu ex-namorado curtiu. Em menos de 1 hora, o post já tinha mais de 200 reações e dezenas de comentários, transformando os meus piores momentos em entretenimento público. Eu não discuti. Também não apaguei minha conta. Em vez disso, tirei capturas de tela de cada nome, cada comentário, cada pessoa que decidiu participar daquela humilhação coletiva. Depois fui curtindo um por um, como se aquilo não me atingisse. Eles acharam que eu estava desmoronando. O que não sabiam era que, nos últimos 14 meses, eu tinha descoberto exatamente o que minha família vinha fazendo dentro daquela casa, porque estavam tão desesperados para manter o controle dela e o que minha avó havia escondido atrás de uma parede falsa na sala de costura. 9 dias depois, meu telefone não parava, 43 chamadas perdidas e mais de 55 mensagens. Algumas eram raivosas, mas a maioria soava como pedido de desculpas disfarçado de desespero. Várias vinham das mesmas pessoas que tinham rido de mim online. Só que, nesse ponto, os documentos já tinham sido entregues, a audiência já estava marcada e tudo que eles construíram silenciosamente em cima de um imóvel que nunca foi deles começou a desmoronar. Antes de eu contar o que eles descobriram e por que todos que riram de mim de repente começaram a querer meu perdão, me diz que horas são aí onde você está e de onde você está assistindo. Eu quero saber até onde essa história pode chegar antes da minha família perceber que a verdade se espalha mais rápido do que qualquer mentira. Minha avó, Evelyn Whitmore, tinha sido dona daquela casa por 53 anos. Ela ficava no bairro Bayview, em Milwaukee, cercada por terrenos estreitos, velhos bordos e prédios de tijolos que sobreviveram a 3 gerações de especulação imobiliária tentando substituí-los por apartamentos de luxo. Não era uma mansão. A varanda era levemente inclinada para o lado leste, os radiadores faziam barulho todo inverno e o porão tinha cheiro de pedra molhada depois da chuva forte. Ainda assim, para mim, era o único lugar onde eu tinha sido tratada como alguém além da decepção da família. Minha avó Evelyn me ensinou a reconhecer marcas de construção escondidas sob corrimãos, a identificar a idade de papéis de parede pelas cores dos pigmentos e a diferenciar carvalho original de peças substituídas em reformas posteriores. Enquanto meus pais chamavam aquelas lições de um passatempo inútil, minha avó dizia que casas lembravam de tudo aquilo que as famílias tentavam apagar. Essa ideia acabou virando o centro da minha vida profissional. Eu passei a trabalhar de forma independente, investigando imóveis históricos para empresas de preservação, advogados, museus e até incorporadoras que buscavam incentivos fiscais. Meu trabalho acontecia dentro de arquivos antigos, cartórios, fábricas abandonadas e casas interditadas. Então, para minha família, eu quase nunca aparecia vestida como alguém que trabalha de verdade. Para eles, um trabalho só era válido se viesse com crachá, chefe e aprovação de terceiros. Eles me viam fotografando dobradiças, analisando escrituras e coletando amostras de reboco, e decidiram que aquilo não era emprego. Eu parei de corrigir essa ideia há anos. Depois que minha avó morreu, o testamento deixou a casa apenas para mim. Minha mãe, Diane Mercer, chamou aquilo de a mera formalidade. Meu pai, Russell, disse que era óbvio que a vovó esperava que todo mundo fosse se beneficiar. Minha irmã mais nova, Brittany, simplesmente passou a ocupar o quarto de cima como se fosse um estúdio de conteúdo de fim de semana, mesmo morando a 20 minutos dali. O tio Dean colocou equipamentos de jardinagem na garagem e entregou chaves para 2 funcionários sem sequer me perguntar. Em 3 meses, meus parentes tinham transformado minha herança em uma espécie de espaço coletivo da família, enquanto me tratavam como alguém dependente que deveria ser grata por deixarem que eu ficasse ali. A confiança deles me parecia estranha, até o dia em que comecei a encontrar envelopes endereçados a empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Uma tarde, um empreiteiro apareceu para medir a cozinha e comentou, como se fosse algo normal, sobre um empréstimo de reforma. Eu nunca tinha pedido nenhum empréstimo.
2 semanas depois, chegou um aviso de imposto citando uma empresa de aluguel registrada no meu endereço. Eu nunca tinha criado empresa nenhuma. Quando perguntei à minha mãe, ela riu e disse que sempre soube que eu me perdia com papelada. Aquela frase mudou tudo. Comecei a pesquisar registros públicos de madrugada, documentando assinaturas, registros de empresas, protocolos de obras, solicitações de licença e correspondências bancárias. Meu treinamento profissional me ensinou que prédios antigos revelam alterações por pequenas inconsistências. Famílias fazem exatamente o mesmo: uma data que não bate, uma cor de tinta diferente no meio de um formulário, uma testemunha cujo endereço pertence ao meu tio. Cada detalhe virou mais uma rachadura na história que eles estavam tentando sustentar. Foi assim que descobri que, 6 meses antes da morte da minha avó, meus pais tinham criado a Mercer Heritage Holdings LLC. Usando uma cópia de uma procuração vencida, eles se apresentaram como gestores autorizados do imóvel. Alugaram a garagem separada para a empresa do tio Dean, registraram 2 quartos como hospedagem de curto prazo durante festivais de verão e ainda tomaram empréstimos com base em reformas que nunca existiram. A dívida não era legalmente minha, mas eles acreditavam que, em algum momento, a casa seria vendida e que minha herança cobriria tudo sem levantar muitas perguntas. O plano deles só funcionava enquanto eu fosse mantida insegura, dependente e fácil de pressionar. E minha avó acabou bagunçando isso tudo ao deixar o imóvel exclusivamente no meu nome. Por isso, cada piada sobre a minha carreira nunca foi só crueldade gratuita. Era estratégia. Se conseguissem convencer todo mundo de que eu era incapaz, ninguém questionaria por que meus pais estavam controlando a minha casa. Eu não confrontei ninguém de imediato. Em vez disso, aceitei um contrato de restauração ligado a uma antiga cervejaria do século XIX que seria transformada em um centro de arte público. O valor era maior do que meu pai tinha recebido no último ano antes da aposentadoria, mas o projeto exigia sigilo até a aprovação oficial da cidade. Ao mesmo tempo, aluguei um pequeno loft acima de um ateliê de encadernação, levei apenas o essencial e contratei uma advogada especializada em fraudes imobiliárias. Para minha família, minha saída parecia desistência. Eles interpretaram aquilo como prova de que eu não conseguia mais sustentar a casa. E foi exatamente esse mal-entendido que alimentou a comemoração da minha mãe no Facebook. Enquanto os comentários se acumulavam, eu abri o diário de campo encadernado em couro da minha avó. Entre esboços da casa, havia uma frase escrita a lápis vermelho: quando as pessoas fazem muito barulho, procure o que elas estão tentando impedir que seja ouvido. Aquela frase virou o ponto de partida. Criei uma pasta digital chamada Projeto Eco, salvei cada comentário humilhante e continuei organizando as provas que fariam aquela risada parecer impossível de explicar depois. Eles achavam que eu tinha saído com caixas e roupas. Na verdade, eu tinha saído carregando o que eles nunca esperaram que eu tivesse: conhecimento completo do que tinham feito. Por 9 dias, entreguei exatamente o que minha família dizia querer: o meu silêncio. Não atendi ligações, não me defendi online e não postei nenhuma foto do novo loft. Trabalhei em uma longa mesa sob as vigas expostas da antiga cervejaria, catalogando a alvenaria original, enquanto minha advogada, Simone Harris, rastreava cada documento financeiro ligado à Mercer Heritage Holdings. Simone tinha 15 anos de experiência em disputas de herança e não se impressionava com desculpas familiares. Ela explicou que meus pais provavelmente tinham cometido várias formas de distorção e irregularidade documental, mas recomendou que nada fosse exposto publicamente até que todas as provas estivessem seguras. Pedimos cópias certificadas de solicitações de empréstimo, permissões, registros de aluguel, apólices de seguro e toda a correspondência com a instituição financeira. Também protocolamos no condado uma notificação formal informando que apenas eu tinha autoridade sobre o imóvel. Enquanto isso, eu só voltava à propriedade quando tinha certeza de que minha família não estaria por perto. Minha avó tinha comentado uma vez que a parede da sala de costura era cerca de 15 centímetros mais profunda do que as medidas do corredor permitiam. Na época, quando eu era adolescente, achei que aquilo era só uma lição sobre construção. Agora, eu começava a me perguntar se não era uma instrução disfarçada. Atrás de um armário embutido, encontrei um painel estreito preso com parafusos de cabeça quadrada, bem mais antigos que o próprio móvel. Lá dentro havia uma caixa metálica de documentos com recibos de impostos, cartas, fotografias, cópias de extratos bancários e um pequeno gravador digital. Minha avó tinha registrado anos de pressão vindo da minha mãe e do meu tio.
Em uma das cartas, ela descrevia Diane exigindo que ela transferisse a casa para os membros responsáveis da família. Em outra, Dee ameaçava parar de visitá-la caso ela não deixasse ele usar a garagem sem pagar aluguel. Também havia cópias de cheques mostrando que minha avó tinha quitado várias dívidas dos meus pais enquanto eles diziam para os outros que estavam sustentando ela. O gravador guardava uma conversa de 8 meses antes da morte dela. Eu reconheci o relógio da sala de jantar ao fundo e a voz da minha mãe dizendo: "A Kayla nunca vai entender nada disso. Ela mal consegue manter um emprego." Meu pai respondeu: "Quando venderem a casa, a gente quita o empréstimo da reforma e divide o que sobrar. Ela fica com o que a gente decidir dar." Então minha avó falou, com uma calma que ainda me deu um aperto no peito, mais fracos do que eu lembrava, mas perfeitamente claros. "A casa não é de vocês. E a Kayla entende mais do que vocês imaginam." O registro terminou com o som de uma cadeira arrastando no chão. Eu ouvi 2 vezes não porque duvidasse, mas porque uma parte de mim ainda queria encontrar algum sinal de que meus pais, em algum momento, tinham me defendido. Não havia nenhum. No 6º dia após a publicação no Facebook, o credor recebeu nosso aviso de fraude. No 7º, o Departamento de Preservação da cidade recebeu as provas de que licenças de reforma tinham sido solicitadas sem o consentimento da proprietária legal. No 8º, uma revisão histórica confirmou algo que nem minha família sabia: a casa da minha avó se qualificava como patrimônio local, por ter sido projetada por uma das primeiras arquitetas residenciais do Wisconsin. Isso significava que demolições ou alterações estruturais poderiam ser bloqueadas, e qualquer mudança não autorizada poderia gerar multas pesadas. Meus pais tinham prometido a um investidor privado que poderiam remover a parte dos fundos e construir 3 unidades de luxo. Todo o plano financeiro deles dependia justamente de uma obra que a cidade agora estava prestes a impedir. Na manhã do 9º dia, notificações certificadas chegaram à casa, ao escritório do meu pai, ao negócio do meu tio e ao endereço registrado da Mercer Heritage Holdings. O banco congelou todos os fundos restantes. A seguradora abriu uma investigação. A plataforma de aluguel de curto prazo suspendeu o anúncio. A cidade determinou a paralisação imediata de qualquer obra e marcou uma audiência pública de preservação. E, talvez o mais importante, minha advogada entregou uma notificação formal informando que qualquer pessoa ocupando ou utilizando o imóvel sem minha autorização por escrito teria 30 dias para retirar seus pertences. Às 9h12 da manhã, minha mãe me ligou. Às 9h14, meu pai tentou 2 vezes. Às 9h17, Brittany mandou uma mensagem: "O que você fez?" Às 9h23, o tio Dean deixou um áudio me chamando de instável. Ao meio-dia, o tom já tinha mudado de raiva para desespero. Meu pai escreveu dizendo que aquele empréstimo poderia destruir a aposentadoria deles. Minha mãe afirmou que podia perder tudo por causa da minha vingança. Brittany disse que não sabia de nada sobre a empresa, mesmo com a assinatura dela aparecendo em 2 contratos de hospedagem. Dean ameaçou entrar na justiça, e 20 minutos depois perguntou se não dava para resolver aquilo em particular. As mesmas pessoas que tinham aplaudido o post da sanguessuga começaram a apagar comentários como se nada tivesse acontecido. Eu tirei novas capturas de tela antes que sumissem. Meu ex, Trevor Collins, mandou uma mensagem dizendo que só tinha curtido porque achou que era brincadeira. Eu respondi com o mesmo emoji de anjoinha que ele tinha usado quando minha humilhação era pública. Depois disso, entrei no Facebook pela primeira vez em 9 dias. Não expus documentos. Em vez disso, publiquei uma foto do diário de Campo Vermelho da minha avó ao lado das plantas originais da casa e escrevi: "Alguns imóveis só sobrevivem quando alguém finalmente verifica quem andou mexendo na fundação." Minha mãe comentou em menos de 30 segundos: "Me liga agora." Eu apenas curti o comentário e voltei ao trabalho. Eles acreditavam que a audiência de preservação seria uma reunião burocrática simples, onde minha mãe sorriria, falaria em mal-entendido e tudo voltaria ao normal. Durante décadas, eles controlaram conflitos privados decidindo quem podia ou não falar. Um registro público muda completamente essa vantagem. A audiência aconteceu dentro de uma antiga biblioteca pública, com janelas altas e fileiras de bancos de madeira voltadas para o painel da cidade. Estavam presentes defensores da preservação histórica, moradores do bairro, jornalistas locais e representantes do projeto do Centro de Arte da antiga cervejaria porque minha descoberta ligava a casa a uma arquiteta esquecida chamada Clara Ellison.
Minha família chegou junta. Diane usava um terno azul marinho que ela guardava para funerais e ocasiões em que queria parecer respeitável. Russell carregava uma pasta, que depois eu descobri estar cheia de impressões de mensagens de texto, não de documentos legais. Brittany não parava de olhar o celular, provavelmente procurando publicações sobre a audiência. Dean ficou perto da saída com o advogado e se recusou a me encarar. Eu me sentei ao lado de Simone, de um historiador estrutural que tinha autenticado as plantas originais. A audiência começou com provas arquitetônicas, não com drama familiar. Isso foi intencional. Eu queria que a sala entendesse a casa antes de ouvir o que meus parentes tinham tentado fazer com ela. O historiador explicou que Clara Ellison tinha projetado apenas 11 casas documentadas entre 1906 e 1914, e que a minha ainda mantinha elementos raros como madeira interna original, painéis de vidro com chumbo e uma escada de serviço escondida durante uma reforma dos anos 1950. Minha avó tinha guardado recibos antigos, esboços e correspondências que confirmavam essa autoria. Os membros da comissão se inclinaram para frente. Um repórter começou a fotografar. Em seguida, o oficial de licenças da cidade apresentou os pedidos protocolados pela Mercer Heritage Holdings. Um deles previa a remoção da parte traseira da casa. Outro me descrevia como uma ocupante não cooperativa, em vez de proprietária. Um terceiro trazia uma assinatura que parecia ser a minha, até Simone colocar minha assinatura autenticada ao lado. A diferença era evidente. O advogado da minha mãe pediu uma pausa. O presidente da sessão negou. Diane finalmente falou. Disse que a família só estava tentando cuidar de um imóvel difícil, enquanto eu lutava emocionalmente e financeiramente. Ela me descreveu como talentosa, mas confusa, e insinuou que o luto havia me feito interpretar decisões familiares normais de forma errada. Era basicamente a versão refinada do post no Facebook. Kayla era frágil. Kayla era incapaz. Kayla precisava de adultos responsáveis para administrar sua vida. Simone perguntou se minha mãe me considerava apta a herdar a casa. Ela respondeu que essa não era a questão. Simone então perguntou se ela tinha autoridade para tomar empréstimos usando o imóvel. Diane afirmou que minha avó havia dado permissão verbal. Foi aí que colocamos o áudio. A voz da minha mãe tomou a sala inteira. A Kayla nunca vai entender nada disso. Ela mal consegue manter um emprego. Em seguida veio a resposta do meu pai: quando venderem a casa, a gente quita o empréstimo da reforma e divide o que sobrar. Nenhuma trilha dramática seria necessária. As próprias vozes deles faziam todo o trabalho. O rosto de Diane mudou primeiro. Russell ficou encarando a mesa. Brittany sussurrou algo como vocês gravaram a vovó, como se o problema fosse o registro não o que lhe revelava. Quando o áudio terminou, me pediram para falar. Eu me levantei com o diário da minha avó nas mãos e olhei para as pessoas que tinham rido de mim online. Durante anos, minha família apresentou minha independência como incapacidade. Eu disse que eles precisavam daquela narrativa porque ela fazia o controle parecer cuidado. 9 dias antes, eles comemoraram publicamente a minha saída e convidaram centenas de pessoas para rir de mim como se eu fosse apenas uma desempregada sem rumo. Naquele momento da postagem, eu estava liderando pesquisa histórica para a conversão dos Clits River Arts, prestando consultoria para 2 escritórios de advocacia e arcando com todas as despesas do imóvel que eles estavam usando sem qualquer autorização. A publicação deles não era só cruel. Era útil. Ela sustentava exatamente a história falsa que eles precisavam para continuar tomando decisões financeiras em meu nome. Em seguida, apresentei meus contratos profissionais e registros de renda. Não porque meu valor dependesse de salário, mas porque eles tinham usado uma suposta falta de emprego para justificar uma fraude real. Um dos membros da comissão perguntou se eu queria preservar a casa. Eu respondi que sim. Mas preservação não significa manter dentro dela todas as pessoas que ajudaram a destruí-la. A cidade votou por unanimidade para iniciar o processo de tombamento e manter a ordem de paralisação das obras. O setor de licenciamento encaminhou os documentos falsificados para investigação. O representante do banco afirmou que a Mercer Heritage Holdings havia violado os termos do empréstimo. Do lado de fora da sala, repórteres cercaram minha mãe. Ela tentou passar direto, mas um deles perguntou se ela ainda acreditava que a própria filha era uma sanguessuga.
A pergunta vinha do próprio post dela, que já tinha sido recuperado e enviado para um jornal. Brittany descobriu que vários colegas de trabalho estavam assistindo à transmissão ao vivo. O maior cliente comercial do tio Dean ligou antes mesmo dele chegar ao estacionamento e suspendeu o contrato ao saber que a empresa usava um endereço de propriedade não autorizada. Meu pai me seguiu até a escada e disse: "Você já provou seu ponto." Eu me virei e fiz a única pergunta que realmente importava. Quantas vezes eu deveria ter deixado vocês me destruírem em silêncio antes de tornar a verdade pública aceitável? Ele não respondeu. Pela primeira vez, o silêncio ficou com ele. A audiência expôs o esquema envolvendo o imóvel, mas ainda não explicava por que meus pais tinham assumido tantos riscos. A resposta veio por meio de um contador forense contratado pelo banco. A Mercer Heritage Holdings devia quase $400 mil entre empréstimos, contratos com empreiteiros, adiantamentos de investidores privados e impostos não pagos. Meus pais não tinham usado esse dinheiro para restaurar a casa. Russell tinha investido uma parte significativa em uma rede de lava-rápidos automáticos promovida por um dos amigos do tio Dean. Diane tinha usado recursos da empresa para sustentar a imagem de prosperidade que exibia nas redes. Viagens, móveis novos, reservas de eventos e até pagamentos ligados ao fracassado projeto da loja da Brittany. Dean tinha estruturado a empresa para serviços de jardinagem que nunca foram concluídos de fato. Brittany recebia valores de aluguéis de curta duração e usava esse dinheiro para manter um estilo de vida que ela apresentava aos seguidores como totalmente independente. Todos eles se beneficiavam da mesma história, a de que eu não contribuía com nada e que eles a me carregavam. Na realidade, a pessoa que chamavam de parasita era justamente quem pagava impostos do imóvel, seguros, emergências de encanamento e até os custos do transporte médico final da minha avó. O apoio deles consistia basicamente em entrar na casa sem permissão e gastar recursos ligados a ela. Quando os detalhes financeiros vieram à tona, a união da família começou a se desfazer. Diane culpou Russell por confiar no Dean. Russell acusou Diane de esconder dívidas no cartão de crédito. Dean disse que meus pais sempre entenderam todos os contratos. Brittany alegou que assinava documentos sem ler porque nossa mãe dizia que a propriedade já pertencia à família. Eles pararam de me ligar em conjunto e passaram a enviar mensagens separadas, todas com o mesmo objetivo: se proteger. Minha mãe escreveu que tinha cometido erros porque tinha medo de envelhecer sem segurança. Meu pai disse que sempre me amou, mas não sabia se comunicar. Brittany mandou um áudio de 6 minutos dizendo que me atacava porque competir comigo era a única forma de chamar a atenção da nossa mãe. Dean ofereceu um pedido público de desculpas caso eu concordasse em não colaborar com as investigações. Nenhum deles começou perguntando o que tinham me causado. Todos começaram explicando que a verdade poderia custar a eles. O público do Facebook também mudou de lado com uma rapidez quase desconfortável. Parentes que tinham reagido com emojis de riso agora me mandavam mensagens dizendo que sempre souberam que minha mãe era difícil. Uma prima afirmou que tentou me defender, embora o comentário original dela dissesse: 30 anos e ainda se fazendo de vítima. Vergonhoso. Outro disse que redes sociais fazem as pessoas reagirem sem pensar. Eu guardei tudo, sem responder. Humilhação pública cria plateia porque o público acredita que crueldade não tem custo. No momento em que as consequências aparecem, todo mundo de repente lembra da complexidade. Trevor, meu ex, apareceu no loft com café e um pedido de desculpas. Disse que tinha curtido o post automaticamente e que nunca acreditou que eu fosse um fracasso. Eu perguntei por que ele tinha terminado comigo 2 anos antes, dizendo que eu a não tinha direção. Ele admitiu que minha mãe o tinha alertado repetidamente de que eu acabaria dependente financeiramente. Diane não tinha apenas me ridicularizado. Ela tinha interferido silenciosamente nos meus relacionamentos para manter a versão dela sobre mim intacta. Trevor perguntou se ainda poderíamos recomeçar. Eu disse a ele que qualquer pessoa que precisasse de uma prova pública antes de decidir que eu merecia respeito já tinha respondido tudo o que eu precisava saber. 3 semanas depois da audiência, o tribunal emitiu ordens temporárias proibindo meus parentes de entrar na propriedade ou remover documentos, estruturas e itens armazenados. Dean ignorou a decisão e tentou levar equipamentos da garagem durante a madrugada. Uma câmera de segurança registrou ele carregando suportes externos antigos e peças de ferragem em caixas para o caminhão. Aqueles itens pertenciam à casa e estavam protegidos pela ordem de preservação.
Ele foi acusado de descumprir determinação judicial e de posse de bens sob disputa. O vídeo circulou na região e destruiu, em poucas horas, a imagem de empresário confiável em que ele tinha construído por anos. Brittany foi afastada do trabalho depois que a empresa descobriu que ela tinha promovido aluguéis não autorizados usando o próprio software de marketing do empregador. Ela me culpou nas redes sociais sem citar meu nome, dizendo que algumas pessoas destroem a própria família por atenção. Em poucas horas, seguidores começaram a ligar os pontos. Ex-hóspedes passaram a questionar se tinham ficado em um aluguel ilegal. Ela pagou a conta que levou 5 anos para construir. Os planos de aposentadoria de Russell desmoronaram quando o banco exigiu a devolução dos valores e congelou os ativos ligados à empresa. Diane pediu demissão de 2 conselhos comunitários depois que membros exigiram explicações sobre a assinatura falsificada. Eles não perderam tudo porque eu me tornei cruel. Eles perderam as proteções construídas em cima do meu silêncio. Ainda assim, a descoberta mais dolorosa veio das cartas da minha avó. Ela sabia que minha mãe dizia aos outros que eu me recusava a trabalhar. Em um bilhete inacabado, escrito para mim, ela dizia: sua mãe teme qualquer vida que ela não consiga supervisionar. Ela vai chamar sua liberdade de irresponsabilidade, porque admitir sua força exigiria que ela abrisse mão do controle. Eu reli aquela frase até conseguir ouvir a voz dela. Será que eu passei 30 anos tentando conquistar amor de alguém que sempre interpretou minha independência como desobediência? Essa pergunta doeu mais do que qualquer comentário no Facebook, mas também me libertou da necessidade de tentar provar o contrário. Instrui Simone a recusar qualquer proposta de acordo que exigisse confidencialidade. Minha família tinha usado a exposição pública para me enfraquecer. Eles não teriam permissão para comprar silêncio privado agora que os fatos eram inconvenientes. A confrontação final não aconteceu em volta de uma mesa de jantar. Aconteceu no gramado da frente, sob uma faixa temporária anunciando o Centro Evelyn Whitmore para Mulheres na Preservação. Depois que o tombamento histórico foi aprovado, firmei um acordo com uma fundação arquitetônica sem fins lucrativos. Durante o período de restauração, eu mantive a propriedade sob minha titularidade, depois, transferi a casa para um fundo filantrópico. A ideia era transformá-la em um centro de formação, um arquivo histórico e também um espaço de hospedagem temporária para mulheres que estivessem reconstruindo a vida após situações de abuso financeiro ou familiar. A fundação assumiu os custos da restauração, enquanto bolsas e acordos legais cobriram o restante do projeto. Eu não vendi o imóvel para incorporadoras de luxo. Também não dividi nenhum valor com parentes que tinham tratado o legado da minha avó como uma espécie de caixa de emergência. Em vez disso, eu eliminei de vez a possibilidade de qualquer familiar voltar a emprestar, demolir, herdar ou controlar aquela casa em segredo. Foi isso que eles descobriram quando receberam os documentos finais do fundo. Vieram 43 ligações perdidas depois disso porque a decisão não podia ser revertida com culpa, pressão ou uma súbita encenação de afeto. Na manhã em que os contratados chegaram para cercar e proteger o imóvel, meus pais e minha irmã apareceram mesmo assim, apesar da ordem judicial que só permitia uma visita supervisionada para recolher pertences autorizados. Diane desceu do carro chorando antes mesmo de chegar até mim. Russell parecia menor do que na audiência. Brittany usava óculos escuros, embora o céu estivesse nublado. De não aparecer, o advogado dele tinha aconselhado que ficasse longe. Minha mãe exigiu saber como eu podia abrir mão da casa da família. Eu lembrei que a família já tinha tentado transformá-la em garantia para dívidas. Sua avó nunca teria querido estranhos vivendo aqui, ela disse. Eu abri o diário da minha avó em uma página escrita 10 anos antes. Uma casa sobrevive quando continua sendo útil. Sangue, sozinho, não faz de ninguém um bom guardião. Diane disse que eu estava distorcendo palavras de uma pessoa morta. Então eu entreguei a ela uma cópia do projeto de fundo que minha avó tinha começado a rascunhar, nunca finalizado. O conceito era dela. Eu só tinha expandido com base na minha rede profissional e nas evidências que ela mesma deixou preservadas. Russell perguntou se eu entendia o que aquelas dívidas fariam com eles. Entendo, eu respondi. Porque passei meses lendo cada documento que vocês esperavam que eu não entendesse. Brittany finalmente tirou os óculos e disse que só tinha entrado nos comentários do Facebook porque todo mundo estava rindo. Perguntou se um post idiota deveria destruir uma família inteira. O post não criou nada disso, eu respondi. Ele só revelou.
Vocês se sentiram à vontade para me humilhar porque achavam que eu não tinha poder. O pânico começou quando descobriram que eu tinha. Minha mãe tentou segurar minha mão, mas eu me afastei. Ela disse que estava arrependida, mas acrescentou que tinha vivido sob uma pressão insuportável. Eu perguntei se ela ainda teria pedido desculpas se o banco tivesse aprovado o projeto e se o mundo continuasse acreditando que eu estava desempregada. A expressão dela respondeu antes da própria boca. E aquilo foi, talvez, a segunda pergunta que eu passei a vida inteira tentando fazer: as pessoas se arrependem do que fizeram, ou se arrependem de perder o controle sobre quem elas machucaram? Russell disse que família perdoa. Eu respondi que perdão não devolve acesso. Eu podia deixar a raiva ir embora sem devolver as chaves. Um supervisor do tribunal abriu a casa e autorizou 2 horas para que eles identificassem pertences pessoais. A maior parte do que Diane chamava de Andelan tinha sido comprado pela minha avó ou estava fixado permanentemente no imóvel. Ainda assim, ela pôde levar roupas, fotografias, um jogo de louça que mantinha na despensa e algumas caixas de enfeites de Natal. Russell recolheu ferramentas e equipamento de pesca. Brittany encontrou o ring light e algumas roupas que tinha deixado no andar de cima. Eles saíram carregando menos do que esperavam, porque confundiram por muito tempo acesso com propriedade. Enquanto os contratados instalavam cercas temporárias, vizinhos observavam das varandas. Alguns tinham reagido ao post do Facebook meses antes. Agora, desviavam o olhar quando passavam por mim. Um repórter local perguntou se transformar a casa em um centro público era vingança. Eu respondi com honestidade: vingança seria destruir algo porque eles queriam. O que eu estava fazendo era proteger aquilo justamente das pessoas que tentaram destruir, achando que tinham direito a isso. As consequências financeiras continuaram depois daquele dia. Diane e Russell venderam a casa no subúrbio para quitar parte da dívida e se mudaram para uma locação menor fora da cidade. O casamento, já desgastado por dívidas escondidas, terminou em 7 meses. Russell assumiu responsabilidade por algumas declarações falsas em troca de penalidades menores e passou a trabalhar meio período depois da aposentadoria. Diane enfrentou uma condenação civil e passou a ter obrigações de divulgação financeira. O círculo social dela encolheu quando antigos amigos perceberam que ela usava a narrativa da minha suposta dependência para encobrir a própria instabilidade. Brittany perdeu o emprego, mas evitou acusações criminais ao colaborar e devolver os valores de aluguel. Mais tarde, me enviou uma carta escrita à mão, sem desculpas elaboradas. Eu não a coloquei de volta na minha vida, mas reconheci a diferença entre arrependimento e desespero. Dean teve a empresa fechada depois que clientes se retiraram e investigações encontraram irregularidades fiscais sem relação direta com a casa. Trevor desapareceu das minhas mensagens quando entendeu que reconciliação não era uma opção. Enquanto isso, a restauração começou. Descobrimos pintura original sob camadas de látex bege, restauramos a escada de serviço e preservamos a sala de costura da minha avó como arquivo. A parede falsa permaneceu, mas instalamos um painel de vidro para que visitantes pudessem ver onde os documentos tinham sido escondidos. Durante a cerimônia de abertura do centro, eu fiquei no mesmo jardim onde meu caminhão de mudança tinha sido fotografado para o post cruel da minha mãe. Desta vez, o lugar estava cheio de aprendizes, historiadores, advogados, vizinhos e mulheres em processo de reconstrução de carreiras interrompidas. A casa não foi queimada. Algo mais definitivo aconteceu. A narrativa que minha família tinha sobre aquele lugar simplesmente deixou de existir. 1 ano depois do post no Facebook, o print ainda estava guardado na minha pasta Projeto Eco. Minha mãe apagou a publicação original, mas apagar a evidência não desfaz a escolha que levou àquilo. Durante meses, eu achei que a Vitória teria o gosto de ver ela perder a admiração dos mesmos parentes que antes riam junto. Existia uma certa satisfação em ver a verdade vindo à tona. Mas satisfação não era a cura. A cura começou quando eu parei de organizar minhas decisões com base na possibilidade de um dia minha família me entender. Passei anos imaginando o tipo de conquista que finalmente obrigaria eles a admitir que eu era capaz, responsável e digna de respeito. O contrato de preservação não mudou quem eles eram. Minha renda não mudou. A descoberta histórica também não. O que mudou o comportamento deles foram as consequências porque as consequências tiraram as opções que eles achavam que tinham. Essa diferença virou uma das lições mais importantes da minha vida.
Um pedido de desculpas feito só depois da perda de acesso, dinheiro, reputação ou controle ainda pode ter emoção. Mas emoção sozinha não reconstrói confiança. Confiança exige verdade sem negociação, responsabilidade sem desculpas e mudança de comportamento que se mantém mesmo quando o perdão não é garantido. Eu também entendi que limites não são punição. Uma porta trancada não está atacando quem entrou sem permissão várias vezes, ela está protegendo quem está do lado de dentro. Cortar contato com meus pais não foi o grande drama que alguns parentes quiseram transformar. Foi uma decisão prática, baseada em fatos. Eu parei de ir a encontros onde humilhação era tratada como humor, parei de explicar minha carreira para pessoas que já tinham decidido não entender. Recusei qualquer conversa sobre a casa com quem chamava herança de egoísmo enquanto ignorava empréstimos falsificados. A energia que eu gastava me defendendo ficou disponível para construir vida. Minha prática em conservação cresceu, e eu contratei 2 pesquisadores que também tinham saído de empresas familiares controladoras. O Centro Evelyn Whitmore foi inaugurado com um programa de bolsas voltado à pesquisa de arquivos, direitos de propriedade, leitura de contratos e documentação financeira. As participantes aprendiam a interpretar escrituras, preservar correspondências, verificar assinaturas e identificar estruturas de coerção financeira. Esse tipo de conhecimento passou a fazer parte do centro porque incentivo emocional não basta quando alguém está lidando com risco real envolvendo casa, dinheiro ou identidade legal. Educação cria alternativas e alternativas são algo que ninguém pode tirar facilmente. Brittany voltou a entrar em contato comigo alguns meses depois de concluir a devolução dos valores. Ela disse que a terapia a obrigou a encarar o quanto competia por atenção da nossa mãe, ajudando Diane a me isolar. Não pediu para voltar a casa e também não exigiu perdão imediato. Só descreveu o que fez e aceitou que talvez eu nunca mais confiasse nela. Hoje trocamos cartas de vez em quando. É o tipo de relação que consigo manter sem me abandonar no processo. Meu pai enviou um cartão de aniversário com uma única frase: eu deveria ter te protegido em vez de proteger a história que criamos sobre você. Eu guardei o cartão, mas não liguei. Minha mãe ainda escreve cartas mais longas. Algumas falam de arrependimento. Outras tentam reescrever os acontecimentos e me acusam de transformar erros privados em destruição pública. Eu só leio quando estou emocionalmente estável. A incapacidade dela de aceitar a verdade completa já não é mais um problema que eu precise resolver. A pergunta final que faço a mim mesma não é se fui dura demais. É outra: quanto da vida de alguém precisa ser sacrificado para manter uma imagem familiar construída em cima da humilhação dessa pessoa? Minha resposta é nenhuma. Família pode ser algo significativo, generoso e até restaurador. Mas sangue compartilhado não dá permissão ilimitada para explorar, ridicularizar ou controlar alguém. Amor que exige silêncio diante de abuso não é lealdade. É rendição. A minha vingança nunca foi a decisão do banco, o projeto perdido, a audiência pública ou o momento em que eles levaram suas coisas embora. Aquilo tudo foi consequência das próprias escolhas deles. A minha vingança foi me tornar impossível de ser definida pelo desprezo deles. Foi usar a casa que eles tentaram transformar em lucro para ensinar outras pessoas a se protegerem. Foi transformar o arquivo escondido da minha avó em conhecimento público. Foi ficar diante da parede falsa e perceber que eu não precisava mais da validação da minha mãe para acreditar no que eu vivi. Hoje, visitantes entram no Centro Evelyn Whitmore pela porta de carvalho restaurada. Na parede ao lado, há uma frase do diário da minha avó: casas lembram o que as famílias tentam apagar. Abaixo dela, adicionamos outra, e pessoas também. E lembrar pode ser o começo da liberdade. Na internet, um dia eu fui à sanguessuga de 30 anos porque essa foi a primeira versão da história que circulou. Um ano depois, eu entendi que ser o primeiro a falar não torna uma história verdadeira. Prova importa. Caráter importa. E o que você constrói depois que tentam te reduzir também importa. Eu não destruí minha família. Eu parei de protegê-los das consequências de me destruírem. E existe uma diferença enorme nisso. Quando eles finalmente entenderam, nenhuma quantidade de pedidos, lágrimas, comentários apagados ou mensagens desesperadas poderia devolver o que tinham perdido. Eles riram porque achavam que eu não tinha poder. Entraram em pânico quando perceberam que eu nunca estive sem ele. Obrigado por assistir até o final. Esta história é uma obra de ficção, usada apenas para entretenimento, reflexão e narrativa.
esperamos que ela te lembre de que seu valor não desaparece só porque alguém não soube enxergar. Às vezes, o que parece rejeição é apenas a vida te redirecionando para pessoas, lugares e escolhas que realmente respeitam quem você é.